Mas que feliz, eu tô gritando, né? Tô gritante, falando alto já, porque é assim. E hoje nós vamos falar do que eu menos gosto, né, gente? Dos ciganos, do povo cigano, da cultura cigana. E eu quero dar o meu boa noite para vocês, agradecer já de logo, de cara, assim, a presença de vocês aí do outro lado da telinha, comigo, aí tudo quanto é canto, porque o mundo está na palma das mãos, como diz o diretor. TV M-Play, o mundo em suas mãos. Então nós vamos acompanhar você, você vai nos acompanhar juntinho aí aonde você estiver, no carro, no quarto, no banheiro, numa festa, porque hoje em dia tem festa, você fica lá, né, no seu lugar, toda hora, né? E nós estamos com você. E hoje, com muita alegria, muita satisfação, vamos falar da cultura do povo cigano, do surgimento do povo cigano, a religião, as danças, porque não é a dança cigana, são as danças ciganas. E tem que ser uma pessoa que conheça, né? Que seja conhecedora do assunto. Mas conseguimos trazer uma pessoa maravilhosa, Daiane de Souza, e ela vai falar conosco. Boa noite, Daiane! Boa noite, Mari. Uma alegria imensa estar aqui, falar sobre a etnia cigana, falar sobre as danças ciganas e contar um pouco dessa história, né? Do encantamento desse povo, né? Do mergulho que eles fizeram por todo o planeta Terra. Gente, né? ela é mais linda ainda pessoalmente, viu? É incrível a beleza dessa pessoa. E a cigana tá aqui, estampada. Né? Linda. Você é sempre linda assim? Ou você finge? Ah, eu não sei, que pergunta difícil, né, Cláudia? Já comecei. É difícil essa pergunta, né? Já comecei a perguntar. Adoro fazer perguntas, adoro. Daiane, é uma grande satisfação ter você aqui comigo. Eu também, estou muito feliz. Desde lá daquele convite, vamos fazer? Vamos, dúvida. Vamos falar sobre o povo cigano, né? Limpar os preconceitos, trazer clareza, trazer entendimento, né? Principalmente para quem ama a dança cigana, saber o que é isso, de onde vem, né? Que mistura é essa, né? De onde Encantamento, né? Exato. E a alegria, de onde será que vem essa coisa da alegria? Vamos falar, né? Vamos descobrir. E é impressionante como as pessoas, né? Eu digo as pessoas, porque existem milhares de pessoas que têm a arte na veia, né? A arte, porque a dança é uma arte, né? Manusear com as mãos, fazer coisas, inventar coisas, mexer com as mãos é uma arte. É incrível como essas pessoas são felizes, né? Que é esse sorrisão. Sim, são felizes, transbordam isso quando dançam, e levam amor, e levam a energia dos elementos, né? E cada um que assiste ali vibra, né? Cada um que assiste. Semana passada, eu moro em Araras, tá, gente? Eu morava em São Paulo, agora estou no interior de São Paulo, eu fui dançar para mulheres do EJA, numa escola, e aí no final foi muito bonito, porque eu não sabia quem eu abraçava. Elas vieram todas me abraçar, assim, me agradecer, e aí uma falou assim, eu me arrepiei de cima e embaixo. Eu falei, consegui, era isso que eu queria, né? Levar alegria, levar a cura, né? Exato. Porque hoje em dia, Daiane, é incrível como as mulheres estão adoecidas, né? Sim. Adoecidas com a correria do dia a dia, com o desrespeito, a desvalorização, até mesmo dentro de casa, no lar, com os filhos, marido e família, etc. Né? As mulheres, existem muitas mulheres que se deixam se humilhar e se adoecem. Sim. E a dança, ela traz isso, né? Sim. Ela traz a cura. E eu falei para essas mulheres, né, no dia, tive a oportunidade um pouco de me apresentar antes, e falei para elas, eu vejo em vocês um pouco da minha mãe, né? Mulheres que estão ali, voltando a estudar, muitas depois de 50 anos. Gente, isso é determinação. Não é? Teve lá
9 horas da noite e lá estudando. Então, assim, mostrando o quanto nós somos fortes mesmo. Capazes, né? Que nunca é tarde, Nunca é tarde. E nós vamos buscar mesmo, porque a gente guerreia, né? Sim. Nós vamos descobrindo o poder que nós temos a cada dia que passa. E o poder da mulher é inevitável, né? A mulher, ela tem um poder fenomenal, que é a de dar a vida. É um poder fenomenal. Então, se nós temos esse poder de dar a vida, gente, um ser que está aqui dentro, gerar uma vida, nós temos o poder de qualquer coisa. Sim, Já descobrir. Exato. E aí tem muita gente falando sobre isso, o sagrado feminino que está aí falando sobre isso, resgatando as deusas, né? Resgatando esse poder do feminino que vai das lunações, que vai dos ciclos menstruais, né? Que vai gerar essa criança e amamentar. Né? Incrível, mágico. É mágico. Esse processo do feminino é muito sagrado, sem dúvida. E os ciganos sabem muito bem disso, né, Mari? E nós temos que agradecer pessoas assim como a Daiane, que estão se envolvendo, se doando para mostrar isso, né? E hoje nós vamos mostrar isso aqui, né, Daiane, para o nosso público, para as mulheres lindas que estão nos assistindo, mulheres maravilhosas, pessoas lindas, como eu falo, né? E falar desse povo cigano que é pura magia. E eu quero que você me fale um pouquinho da história de ciganos. Então vamos lá, gente, escolinhas aqui. Gente, tem várias escolinhas, porque eu não quero esquecer nada, né? Cada detalhe é importante quando a gente fala da etnia, quando a gente fala da cultura, né? Volto a dizer, é importante para quem vai dançar, ou para quem se encanta com a dança cigana, entender o que é isso. É uma cultura, é uma etnia, um povo, né? Assim como os judeus, né? Precisamos estudar, precisamos buscar o conhecimento. E existe muito preconceito ainda, né? Muito, muito, porque é um povo que ficou excluído, marginalizado, né? E até hoje ainda sofre as consequências disso e busca um lugar, né? E aí na sociedade. E aí eu quero começar falando então, né? Você pode fazer o que você quiser, que você quer manda. Eu vou ficar aqui só de plateia hoje. Então, a gente vai começar então, a pensar de onde os ciganos saíram, né? Os ciganos saíram, existem vários estudos, tá, gente? Mas depois de muita pesquisa com relação ao romani, com relação à língua, acredita-se então que eles saíram do Punjab, lá no noroeste da Índia, né? E eles saíram no século XI, olha quanto tempo, muito tempo. Por quê? Porque diz a história que um sultão persa começou a invadir aquele território, né? E as famílias viviam ali um tempo de prosperidade, de abundância, de comunidade mesmo. Eles não aceitaram, né, esses invasores e eles começaram a sair, né, do noroeste ali da Índia, e aí começa a odisseia, o êxodo, ou a diáspora, né? Hoje se fala muito da diáspora. Aí que começa a fuga à libertação. Exatamente, eles começam lá, eles saem então, teoricamente, do país deles de origem e vão buscar refúgio em outros lugares. E aí eles entram, né, pela Bulgária, né, pelo Afeganistão, Pérsia e pelo ali, na verdade, o sul, né, do Golfo Pérsico, né. Quando eles chegam, que hoje, inclusive, a Pérsia, só lembrar que hoje é o Irã. Você trouxe alguns mapas, né? Trouxe, já deve estar passando aí daqui a pouco, né? O diretor vai colocar na telinha. Só para vocês entenderem. Então, Punjab é um lugarzinho pequenininho lá em cima, e eles começam a sair de lá, né, migrar, aí entram Bulgária, Romênia, a própria Pérsia, né, só que o que acontece? Chegando nesses lugares, lógico, eles não foram bem recebidos, né, então eles continuam caminhando, né, sempre caminhando, né. Andarilhos, exato. E aí, eles vão para a Europa. Né? E aí é quando começa, lá pelo ano de 1425, a gente tem aquele lugar que eles começam a caminhar, principalmente para os lugares que eles não precisariam pagar impostos.
né? Porque, imagina, eles, na época, né, é uma diversidade muito exótica. Eles até hoje são muito exóticos, né? A vestimenta, né, o jeito como eles não abrem mão disso, né? A cultura deles, né? Exato, e não tem a essência deles, não né? tem mesmo que abrir mão. E aí o que acontece? Eles partem principalmente para a Europa e aí eles começam a entrar nos territórios. E naquela época, os territórios, vamos imaginar que era dividido lá em reinos, né? Tem mapinha aí, daqui a pouco o diretor vai colocar para vocês entenderem um pouquinho aí, né? E vamos imaginar que a perseguição vem principalmente, e aí, ó, só falar uma coisa importante, não estou falando mal aqui do clero, da Igreja Católica, isso é história, vamos aprender história, tá? E aí, principalmente, o clero começa a perseguir esse povo. Por quê? Porque existem normas, regras, e os ciganos são livres, os ciganos tinham a própria cultura, e eles... Não existem regras, né? Regras deles, o respeito, discernimento, mas essa coisa de prisão, de pressão não existe, né? Dentro das culturas existem as regras, existe o que os clãs determinam, né? As etnias, a própria etnia tem a sua cultura, né? As suas regras e tudo mais. E aí, em 1499, tem inclusive o primeiro documento que oficializa a perseguição ao povo cigano, né? Existe um documento oficializa para haver a perseguição. Exato. A gente teve esse momento da história, né? Que ser cigano era proibido. Meu Deus, minha Santa Sara Cali, como pode? Minha Santa Sara Cali, exatamente. No século XV, tem e aí a história é longa, né? Quando fala do povo Roma, né, do povo Rom, né, e aí tem vários nomes. No século XV, fala-se que uma pequena parte deles foram para o Egito. Então, às vezes, quando fala, de onde vêm os ciganos? Alguns podem chegar e falar assim, é do Egito. Tá? Eles se gerou muito, né? Eles se misturaram muito, né? Uma miscigenação, não é? Exatamente. E é nessa época que eles passam, na verdade, no interior da Grécia. E aí se fala muito dessa origem do povo no Egito. Mas é porque eles passaram por ali. Né? Se existe um país, um local, uma cidade, um estado, que eles conseguiram a paz, a liberdade, conseguiram viver, não. Eles continuam andarilhando até os dias de hoje. Assim, a minha visão é que hoje, eu acho que, vamos dizer que é o lugar mais ou menos que eles conseguiram ser felizes, foi em Andaluzia. Eu acho que Andaluzia é bem pelo boom a terra deles mesmo. Né? Boom cultural que Andaluzia representou para a Europa durante um bom tempo. Né? Eu acho que ali eles nasce o flamenco. Sim, e eles, né? Que não mostram, é dança cigana. Né? Eles mostram muito da cultura deles, eles ficam famosos ali. Aí tem o circo, né? Isso aí. Exato, eles se tornam então polonizadores, como minha professora Sayonara Linhares fala, da cultura, né? Eles disseminam a cultura daquela região. E ali, Andaluzia, em determinado momento da história, era uma referência cultural para o mundo. Sim. Então, muitas pessoas iam para Andaluzia como para ter entretenimento, né? E aí tá lá o Flamengo lindo, maravilhoso. Eles se tornaram turísticos, né? Exato. Ponto turístico. Exatamente. E aí a gente tem aí várias datas, né? Vários episódios que foram acontecendo ao longo da história, né? Da etnia cigana. Uma das coisas que eu costumo falar bastante é do Holocausto, né? A gente não pode esquecer que muitos ciganos morreram, sim, né? Na época do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, né? Tem-se aí uma ideia de 500 mil de ciganos que foram mortos, né? Acho importante falar isso, né? Porque a gente vive aí um momento que a gente não quer guerra,
A gente luta para não ter guerra. A gente não quer guerra, a gente não quer mais que ninguém, né, sofra consequências porque é branco, preto, azul, mulato, religiões afro, espírita, evangélico, seja o que for, né? A gente quer liberdade, né? Buscando a liberdade de poder ir e vir, né? De poder fazer o que nos faz bem. Sim. E é tão difícil, né, Dani? Sim. Eu estou em Araras agora, e em Araras é totalmente novo essa coisa da dança cigana, então é como se eu estivesse indo num território um pouco desconhecido, mas as pessoas se encantam, né? Quando vê dançar, o coração se alegra. Dança cigana é tudo de bom, né? É tudo de bom. Então... A Daiane está dando uma pincelada aqui na história do povo cigano, que tem datas, anos e séculos, né? E aí fica uma história muito extensa. Então, ela está dando uma pincelada para vocês entenderem um pouco desse povo nômade, né? Nômade que fala, né? Sim. E você, na nossa conversa, no nosso bate-papo delicioso, você falou de diáspora. O que seria diáspora? Diáspora, então, é essa dispersão, né? Eles começam a sair do seu lugar de origem e começam a se misturar junto com a população em outros países, né? É a mistura de povos. A mistura de povos. E aí, só falando um pouquinho, quando eles chegam lá na Espanha, em Sevilha, em 1783, mais ou menos, tem um momento que um rei ele oficializa o fim da perseguição ao povo cigano, mas eles são obrigados a não falar mais a língua, eles são obrigados a não vestir mais, não podem usar as roupas e não podem praticar mais a sua ritualística. Qual foi a parte que parou a perseguição? E aí é o momento que surge, eles começam a falar o Chile, que é uma outra língua, para que eles pudessem se comunicar ali naquele momento. Que é uma coisa muito interessante, porque o romani, o que acontece? O romani ele é praticado, então, pelo povo rom, que é o maior grupo cigano, né, do mundo, né, conforme as pesquisas, e o romani tem aí uma parte que é uma variação do sânscrito, que é do hindi, né, que é a língua hindu. Então, por isso que se traz essa ideia aí, né, de que eles vieram lá do noroeste da Índia, né? Ali, na verdade, uma divisa, né? Onde hoje é o Paquistão. Paquistão, Índia, ele fica naquela divisa ali. Então, a língua, ela sofre aí também algumas alterações. Sofrimento, né? Para poder viver. Existir. Poder sair nas ruas, poder ir nos mercados. Eles não podiam ir nos mercados, né, comprar alimento. Existem muitas histórias, geralmente eram as ciganas. Não, mas eu tenho uma coisa para falar, sabe? Eu, no meu dia a dia, eu ando como uma cigana. Então, quando agora tá bem menos, né? Agora tá bem menos, mas assim, muitas pulseiras, muitos anéis, saia. É assim que eu vivo no meu dia a dia, né? E quando eu entro nas lojas, as pessoas vão atrás de mim. Olha só. Porque cigano tem fama de ladrão. Sim. Então, principalmente lá do lado da 25 de março, lá das coisas, né? Aquelas badulaques lá. Então, as pessoas... Existe ainda uma perseguição. Sim. É inacreditável. Existe ainda. E nós... É um grande desrespeito isso, né? Então, assim, já aconteceu o caso de eu entrar na loja, né? E eu ouvi comentários para acompanhar. Uau! Entendeu? Sim. É bem complicado, é bem complicado. Então, hoje, poxa vida, olha só, que século que nós estamos hoje, e ainda existe essa perseguição. O Brasil, infelizmente, tem uma cultura do status, né? Então, a vestimenta é importante. Se você é branco, negro, sim, tem uma diferença, a gente sabe disso, ainda existe, infelizmente. Então, a gente não consegue entender que nós somos iguais. Exatamente. Só isso.
Todos não nós tem, somos iguais. mas é bem difícil. Né? E não é a vestimenta que determina o seu caráter. Deixa eu ver aqui, né? eu tô olhando aqui muito aqui para te falar. Vamos Uma lá. coisa bem legal, olha só. Mi Acioli está nos assistindo. Olá. Beijos, Mi. Um beijo. A Lica Enes. Lica, beijo, beijo, beijo. Beijinho, beijo. Olha, Alessandra Juristi. É Juristi. Alessandra, parabéns pelo espetáculo. Foi lindo ontem. Espetáculo. Esmeralda, linda, maravilhosa. Foi mesmo. A Vânia Ferreira. Vânia, beijo pra você. Vânia, fica com a gente. A Lara Antônia Ferreira Sena. Gente, muito obrigada, gratidão. E vamos fazer as perguntas, manda as perguntas aí. Exato. A Mi falou assim, a minha senhora, infelizmente os ciganos ainda são vítimas de muito preconceito no Brasil. Vejo, inclusive, na minha cidade. Foi o que eu acabei de falar. É bem difícil, Mi, é bem difícil. A Daiane está aqui hoje para nos esclarecer. E uma coisa importante, o cigano ser nômade, gente, não é uma escolha dele, tá? Ele não é nômade. Não, ele não é nômade porque ele quer. Porque o nomadismo é aquele peregrino. Ele vai para um lugar, vai para o outro, vai para o outro. Mas por que isso acontece? Porque eles chegavam nas cidades, e ainda hoje chegam nas cidades, a população ao redor não quer eles ali. Não aceita. E tem aí andarilhão. Exato. Por isso que tem fama de andarilhos, né? Não é nômade, é lógico que eles amam a natureza, aprenderam também, né? Todo o misticismo que os ciganos carregam, magia, né? É por conta desse andar ao lugar, desse acordar com o sol raiar, com a necessidade que eles tinham, inclusive, de curar as suas doenças. Então, eles se tornaram herveiros, curadores com ervas, né? Então, as pessoas têm que entender que houve um processo para esse povo antes, né? E a gente precisa... A necessidade obriga, né? É assim que se fala, né? Exatamente. E a necessidade obrigou que eles se tornassem nômades, né? Exatamente. E a divisão? Então, a gente falou um pouco, né? Então, eles saem, né, do noroeste, povoam ali a Península Ibérica, né? Desce, né? Espanha, Portugal, França, né? A gente tem bastante referência à Espanha por conta do flamenco, né? E aí a gente entende o flamenco, para vocês terem uma ideia, a Andaluzia, na verdade existia a cidade e acima da cidade os morros. Quem ia para os morros? As pessoas que ninguém queria perto, que eram judeus, muçulmanos e os ciganos, né? E eles sobem e aí encontram, né? Imagina a variedade de coisas, né? De personalidades, né? Um que toca, um que dança, um que declama poesia, e aí nasce essa coisa que o flamenco é terra, né? É fogo, é aquela coisa do lamento mesmo, né? Então é a força, né? Mostra, né? A vivência, a dor, exatamente, né? A dor que... Até a expressão, né? A expressão é bem... Né? O rosto da bailarina, da bailaora, vai ser aquela expressão mesmo de, né? De dor, de lamento, porque eles sabem que muitos foram perseguidos e mortos, né? Muito do seu povo. E aí triste, né? E se começa falando também desse lugar de separação, né? O que acontece? Quando começam as perseguições, muitas famílias são separadas, né? E aí os maridos deixam as suas ciganas, deixam os seus filhos, por pura perseguição mesmo, não tinha nenhum outro motivo, né? Simplesmente separavam as famílias. Então, imagine a dor de você pensar que talvez você nunca mais vai ver seu filho, vai ver sua companheira, seu amor, né? Que tem, isso é muito forte, né? A fidelidade do cigano com relação à cigana, né? Então, eu imagino a dor e aí nasce o lamento, né? Exato. E as ciganas, elas expressam muito na dança, né? Muito.
né? A alegria, a dor, a tristeza. Exato. E a dança cigana, as danças ciganas, na verdade, elas vão ter um pouquinho de cada país. Por isso que a gente fala as danças ciganas, não é dança. E as danças, elas são danças ciganas porque existe milhares de... Existem variações da dança cigana, Sim. dependendo do país que você está. Até isso elas têm que se ajustar, né? Exato, porque os ciganos, o que eles faziam? Eles chegavam em determinado lugar e eles precisavam se adaptar, eles precisavam ser aceitos ali naquele espaço, né? Sim. Então, eles acabaram agregando dentro da cultura deles algumas coisas, né? Então, o movimento da dança, a vestimenta. Aí você falou da dança flamenca, os mas tem a acessórios. Caubélia, tem Egito, Turquia, Romênia, Rússia, Espanha. Isso, vamos lá então falar das danças. Eu tô pulando, viu? Eu falo, gente, eu falo muito. Não, Né? mas nós vamos ficar aqui batendo papo. Bate-papo, é o nome do programa. Então, a primeira dança que eu quero falar é da Índia, do Rajastão, que é a dança cigana Caubélia. Né? Esse nome significa as dominadoras de serpente ou as senhoras de preto, né? Elas quem realmente, vamos dizer assim, faz todo o processo. Por quê? Porque elas cantam, elas dançam, elas elaboram as roupas delas, né? Completas, né? Exato. E tem essa... Vamos dizer assim, elas estão ali no território delas, né? E por que senhoras de preto? Por que dominadoras de cobra? Porque essas mulheres, elas trabalham pegando as cobras daquele território para vender e produzir o antídoto para quem é picado. Olha que interessante. Né? E elas dominam eles dominam, né? Os Caubélia, eles dominam essa captura das serpentes, né? Para eles, quem tiver curiosidade aí, pesquisa aí no YouTube, vai aparecer lá vários vídeos deles capturando mesmo as serpentes de forma assim natural. E é aquelas assim, tá? Aquelas najas assim, ó, fica assim, ó. Eu não chego nem perto. E aí e é muito interessante nas caubélias e nas manjaras também, que é da Índia, porque em determinado momento fica tão artístico esse trabalho. Então, por exemplo, elas dançam com jarros de barro na cabeça. Ai, que lindo. Elas dançam com os sininhos que batem no corpo delas o tempo todo, né? E aí sinos no pé, sinos nas tem um mãos. significado para os sinos? Então, acredita-se que está sempre reverenciando os elementos da natureza, principalmente o sol do Rajastão e as cobras. Então, os movimentos delas vão ser sempre como se elas estivessem imitando a serpente. Exato. Que lindo. É maravilhoso. Como é que você faz isso com o pescoço? Você é uma cobra. Dá disfarçada. Não. E eu trouxe uma fotinha, a gente já deve ter passado aí para vocês verem a vestimenta. Acho bem importante a gente... É lindo, né? Lembra muito o indiano, né? Porque são roupas pretas e coloridinhos, às vezes uns ladrilhos assim de vidro que elas colam nas roupas, né? E conforme elas giram, porque tem muitos giros na dança caubélia, brilha. Ai, é a coisa mais linda, é muito bonito, é muito bonito. E aqui no Brasil, qual é a dança mais popular cigana? A Calon. A Calon, né? A Calon, porque aqui no Brasil a gente tem, então, 3 clãs, né, etnias que são maior grupo, na verdade. É os Calons, os Sinto, ou os Manush, né, como também são conhecidos, e os Rom. Né? Então, inclusive, a vestimenta da dança cigana no Brasil, ela traz muito a essência da dança cigana russa. Né? Essas mangas aqui, né? As saias volumosas, né? Grandes, da cultura da dança cigana russa. Tem uma perguntinha aqui. Vamos lá. A Mia Scioli gostaria de saber se ainda existem grupos bem tradicionais, do tipo em que os
o país promete suas filhas. Ah, tá. Existe ainda no Brasil a questão de ser prometido, nascer já ser prometido, tem que casar dentro. Sim, gente, isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, até como uma forma de proteção, tá, gente? Os ciganos resolvem, então, viver em comunidade. Não vamos esquecer que, para se proteger, para preservar a cultura, eles tinham que se proteger. Como que eu me protejo? A minha família. Sim. Né? Então, como que é feito os para casamentos? Não perder a cultura, né? Não perder, né? Porque está em extinção por conta de toda essa perseguição, toda essa tristeza. Então, geralmente, quando a cigana está já gerando esse ciganinho, os pais já conversam entre eles, no grupo, com quem este ciganinho, essa ciganinha vai. Está muito certo. Nós tivemos aqui no programa Raul, o nome dele? Acho que é Raul, um cigano que veio aqui da entrevista. E ele tem problema de visão. Ele é cigano mesmo. E ele contou a história dele aqui. E ele falou que a maioria, 90% dos ciganos, eles têm problema de visão por conta disso. Por se casarem com pessoas do mesmo sangue, né? De estar na família. Então, gera algum problema, sim, né? Na genética. Mas existe sim. Eles são muito rígidos com isso por conta ai, gente, que horror! Credo! Preservação da cultura. E a minha está dizendo aqui assim, quando a Glória Pérez escreveu a novela Explode Coração, aí nessa época foi o boom no Brasil. Foi o boom e foi a época também que os ciganos puderam mostrar realmente a história deles, puderam se mostrar para o mundo e ter um respaldo, né? Sim. Ter um cuidado a mais com eles, né? Porque... Sim, foi a época que o Brasil, na verdade, se inteirou dessa vibração, né? Que e buscar saber quem são, né? O que precisam, o que necessitam. Gente, até há pouco tempo não tinha escola, né? Eles não podiam estudar, né? Se eu te contar que tem alguns ainda que... Sim, então, é bem complicado. Sim. Por quê? Porque vai para a escola e aí o amiguinho fala, você vai roubar minha borracha. Você vai roubar, né? Já começa aí, né? Tem inclusive um vídeo no YouTube, tem vários vídeos, né? Mas no Brasil tem um vídeo que conta, inclusive, uma história de uma ciganinha no Brasil que vai para a escola e aí o amiguinho fala para ela que ela vai roubar, que a família, na verdade, são ladrões. E aí ela fala... Peraí, aquela lá é minha avó, você está falando da minha mãe, você está falando do meu pai. É bem difícil, é traumático, né? Exato. E aí os pais ciganos tiram, não deixam ir, né? Porque as crianças e os idosos são extremamente importantes para os ciganos, né? Então eles cuidam muito, né? Diferente do que falam. A criança representa, então, as próximas gerações. E o idoso, né? A sabedoria tudo os anciões, né? Que o Brasil precisa, tem muito a aprender com eles. Respeitar, né? Exato, os mais velhos. Aí a Ami fala que eu gostaria de fazer aula. Gente, o contato da professora Daiane, que ela é professora da dança cigana, da cultura cigana. O contato dela tá na telinha. Vocês entrem em contato com ela aí para fazer aula, que ela vai para qualquer lugar, viu? Para dar aula. É cigana. Ela é nômade. Não tá aqui no sangue, mas tá aí na ancestralidade, porque somos uma mistura e tá no espírito, né? Tá na aula. O Jefferson Correia. Jefferson, essa pergunta é maravilhosa, viu? Parabéns por essa pergunta. Vamos explorar. Explode coração. Eu não vou falar. Olha, eu vou falar pra ele ser meu marido, tá? Ele?
Gente, Jefferson, assim não vale. Tiago, Eu amor, sei é por isso que aí. que você quer essa pergunta. Tô sabendo. Fala o porquê dos lenços. Por que ciganos usam lenços? Ó, eu sei por que que ele quer essa pergunta. Olha, só você já sabe, né? Então, ciganos. Primeiro tem a história de Santa Sara Cali, né? Então tem uma grande representação aí dos lenços, né? Depois a gente fala um pouquinho da história dela. Mas os ciganos, eles identificam as ciganas que são comprometidos, os ciganos que são comprometidos com o lencinho na cabeça, né? Então, pelo que eu entendi que a nossa diva maravilhosa gitana falou, é que só usa lenço quem é comprometido. Então, você faz favor de colocar um lenço nessa cabeça, viu, Jefferson? Por favor. Como é que você deixa sua cigana vir sem lenço pra cá? Só que assim, vamos explicar, né? No Brasil é muito calor, né? Não dá para usar o tempo todo. Aí o que a gente faz? A gente põe rosas, porque também traz essa... Olha aí, tá vendo? Nada, Você tem uma saída. nada na cabeça, vocês podem paquerar a cigana e o cigano. Agora, lencinho, rosas, Gente, eu não cuidado. tenho nada na cabeça, viu? Podem mandar aí contatos, paquerar à vontade. Vamos lá. Olha aqui, mais pessoas nos assistindo. Além do Jefferson, manda beijo. Você fica mandando beijo. Um beijo, amor, te amo. Maria de Lourdes, linda. Andresa Rodrigues, eu vou falar de você, Andresa. E a Silvia Souza. Silvia, um beijo, meu amor. A Silvia é a dona do abraço mais gostoso que existe, você sabia? Ai, como bom. Porque né? abraço, gente, a gente precisa saber dar. O coração, ele tem que encostar. Você tem que abraçar e sentir aquele momento. Abraço cura também, né? Não pode ser aquele abraço duro, né? Ai, tem gente que faz assim, ó, tá licença. Eu falo, olha, me abraça direito, senão nem me abraça, por favor. Não tem condições desse abraço, não. Eu gosto de abraço apertado, abraço que junta-se os pedaços, sabe assim? Junta-se. É revigorante, Não né? é? Então. Nossa, te devolve assim, aquela energia, aquela eu paz, né? Eu tenho um ursinho que eu chamo de ursinho pimpão. Vem meu ursinho querido, aperta assim, aperta, ele até estourar, né, meu ursinho? Meu ursinho pimpão tá me assistindo. Beijo, meu ursinho pimpão. Ele sabe que eu tô falando dele, né, diretor? É a terapia do abraço, né? Olha, tem aqui também, deixa eu ver quem mais. Selma Neves Santo, Fabi Marcília, ela é fitness. Maravilhosa. Umas dicas. Fala com a Fabi Marcília, né, Fabi? A Fabi Marcília não come lanche de Mac, não come macarronada, não come doce, não é, Marcília? Fabi, fala que é verdade, Fabi. Deixa eu ver aqui quem faz. Então, eu falei da Andresa Rodrigues. Eu vou colocar aí. Tem aí, diretor? Vamos falar da Andresa Rodrigues. Andresa Rodrigues, olha minha Quem gente. é essa deusa? É minha manicure. Ela é manicure, pedicure. Ela cuida da beleza das mãos, dos pés. Maravilhosa. Quando você estiver aqui em Osasco, entre em contato com ela. E muda, né? Muda. Muda. Gente, muda a nossa frequência, assim. Não precisa, né? Olhar pra unha e falar, nossa, que lindo. Pra ver que ela fez as unhas também. Costuma falar assim, eu costumo falar, nossa, agora é mamão. Agora gente, a gente acaba de fazer as unhas e fala, nossa, que coisa boa, que delícia, ela tá até mais leve. E a Andresa Rodrigues, ela tem uma esmalteria linda, maravilhosa. Legal, sucesso aí pra você. Viu? Pegue o contato da Andresa. Sucesso. A Andresa, ela tá meio borocluchô. Gente, mandem vibrações, vamos mandar vibrações pra Andresa, que ela falou que ela tá um pouco depressiva, né, Andresa? Andresa com Z. Andresa Rodrigues, boas vibrações pra você. Sai dessa coisa ruim que você tá, viu? Deixa eu ver o que mais que nós vamos... um assunto muito importante. Esse é importantíssimo. Me fala da religião cigana. Santa Sara Cali.
Então, a Santa Sara Kali, né? Porque muitos louvam Nossa Senhora Aparecida, né? Sim. Dizem que os ciganos são muito católicos, né? Sim. E dizem também, desculpa, a Dayana também gosta de falar, porque ela quer roubar meu emprego, gente, ela fala muito. E dizem também que cigano não tem religião. Então, eu quero ouvir de você, que é estudiosa aí da cultura, o que você tem para nos falar? Vamos lá, então os ciganos, eles têm Deus, né, no coração. E o que acontece no caso? Eles, como eu falei, eles vão passando pelos lugares e eles vão um pouco entrando naquilo que aquela comunidade, que aquela cidade traz, inclusive na religião, né? Então, sim, os ciganos são religiosos, né? E aí você vai encontrar ciganos muçulmanos, ciganos evangélicos, ciganos católicos, né? Gente, eles se ajustam no local que estão. Exatamente. Para sobrevivência também, sim, né? E aí tem Santa Sara Kali, né? Kali, alguns falam que vem de Kali, que é uma deusa indiana, né? E Santa Sara Kali tem a história, né, dessa mulher. Acredita-se que ela era uma escrava de José de Arimateia. E naquela época eles foram mandados, né, jogados, expulsos do lugar onde eles estavam, foram colocados num barco, né, um barco pequeno, e aí vai Maria Madalena, Maria Jacobé, Maria Salomé e Santa Sara, né? E Sara. E Sara, que depois vira Santa Sara, né? E eles são jogados ao mar e em um determinado momento, né, do mar ali, Sara clama a Cristo, ao Mestre Jesus, e pede a ele que se eles forem salvos, né, se eles chegarem em terra firme, ela tira o lenço e coloca, e ela nunca mais vai deixar a cabeça dela descoberta. Que é aí que surge a lenda do casamento. Porque Sara se casou com Jesus Cristo nesse momento, ela se uniu a ele, né, colocando o lenço na cabeça. Por isso que o lenço é tão sagrado. E todas as ciganas que se casam usam o lenço, tá bom, Jefferson? E aí o que acontece? Esse barco, então, ele para em Saint-Marie-de-la-Mer, né, que é uma cidade na França, e onde está canonizada Santa Sara Kali. E ali começa, né, vamos dizer assim, a história desta santa, porque diz que ela era cigana, né? Ela vinha de uma família cigana. E ainda tem mais, né? Nos estudos mais, vamos dizer assim, da galera da nova era de hoje, acredita-se que, gente, é muito polêmico isso que eu vou falar, mas tem que compartilhar aqui, né? Que ela, na verdade, era filha de Jesus com Maria Madalena, né? Tem essa história. Corta, diretor, corta! Tem essa diretor, história corta. também, né? Dentro do Sagrado Feminino, de quem está estudando aí, Maria Madalena, que quebrando esse arquétipo que ela carrega de prostituta, de puta, que na verdade, se você for estudar, não tem nada a ver, né? Ela era uma mulher poderosíssima, né, de presença, de força, tanto que esteve com o Mestre Jesus, não é à toa, e diz aí, algumas pessoas acreditam nisso, né? Mas volta tudo. Então ele diz que Sara cura muitas pessoas, né, naquele lugar. Ela não é considerada santa, né? Só lá na Infelizmente. França que tem a imagem dela, tem a igreja onde ela fica, e é linda, maravilhosa, né? Sim. Tem 300 milhões de lenços nela, porque as pessoas fazem o pedido e ofertam um lenço, né? Exato. E concedem esse pedido e ofertam um lenço a agradecimento, né? Então vai lá, faz, e aí diz as pessoas que conhecem essa festa, né? Porque é uma comemoração mesmo, né? Que se pede muito para gestar filhos, né? Então muitas mulheres... a padroeira, né? Das mães que não podem engravidar. Então se pede muito a Santa Sara que dê o dom da maternidade, né? Então vai lá, faz o pedido, amarra lá no santuário dela e espera a bênção. Olha, gente, você que quer engravidar, entendeu? Exato, Santa Sara. Essa é a história dessa
essa mulher. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui Vamos lá. para nossa gitaninha linda, Silvia Souza, linda. Vou abraçar você amanhã. Oh! Olha, eu vou pegar uma. É Souza também, que é Daiane Souza, olha. Pelo jeito, Souza gosta muito de abraçar, de carinho, né? Que nós tivemos aí também a Gisele de Souza aqui, que também é uma linda, o abraço dela também é fantástico. Silvia, estou esperando o seu abraço, hein? Por favor, por favor. E traga meu pentelinho, viu? Só falar, queria indicar aí um curta-metragem, chama-se Canta Ritano e Corre Ritano. 10 minutinhos, assim, é do diretor Tony Gatfield. Gente, acho que é isso mesmo, Galif, eu acho, tá? Que se fala, que é o diretor do La Chaudron, que é um filme antiguíssimo, né? Que é bem legal, vocês encontram no YouTube. E esse Canta Ritano, Corre Ritano fala da época da Segunda Guerra Mundial, vale a pena ver. Acho que para entender um pouco o que foi esse momento do povo cigano. Tá. Anotem aí. Agora, tá chegando perguntas. Vamos ver as perguntas aqui. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Que hoje eu tô com assistente, né? E aí a minha cola fica mais chique, não fica aquela cola horrorosa, né? Com aquele papel horroroso. Eu não vou falar dos meus aqui. Alessandra, linda, Esmeralda. Qual a importância do chale? Ai, ciganinha. Ai, eu vou querer saber tudo também, Alessandra. Quer saber do chale, do pandeiro, do leque. Nós vamos ficar aqui mais de uma hora. Então, o chale, dentro da cultura cigana, geralmente é usado pelas ciganas mais velhas, né? E aí traz esse entendimento que elas são as anciãs, elas são as curadoras, elas são as sábias daquele clã. Né? Então, por isso que tudo quando a tem gente, significado, quando nós dançamos com o chale, jamais eu vou deixar ele cair no chão, tá? É uma falta de respeito. Muito então, grande, dançou com o chale, ele vai estar sempre posicionado aqui, né, no seu ombro, né? Até esse lugar aqui, ó, né? Traz essa coisa do poder, né, do empoderamento, né? Essa parte aqui que cresce, né? Porque o mundo cigano é aqui, né? Ele vive isso aqui quando ele dança, né? E aí o chale é a sabedoria das mulheres mais velhas. Tá, agora, Mari Dantas tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui a pergunta da Mari Dantas. Vamos lá ver a pergunta da Mari Dantas. Deixa eu procurar aqui. Gente, a pergunta que eu tenho é uma pergunta muito... Não podemos esquecer que o chale é um acessório belíssimo, né? Ele é chiquérrimo, né? E também, pensando em países frios, né? Então, olha, coloco aqui e estou pronta para o inverno. Pronto. Sim, então é um acessório, né? Não muito usado por nós, porque a gente tem momento de frio e calor, mas para as ciganas, né? Os países frios é um acessório também que protege, né? Além de ter o poder, né? Exato. A minha pergunta é, você falou, ela é conhecedora da cultura, nós estamos vendo aqui o quanto a Daiane Souza é estudiosa, né? Da cultura cigana, ela entrou dentro, né, dessa cultura, ela vive essa cultura, ela é terapeuta, né? A minha formação, eu sou psicóloga, né, de formação, eu faço atendimento clínico e atendimento online agora, né, lá em Araras e online para quem quiser, para estar lá do outro lado do mundo, eu faço atendimento, eu jogo as cartas, né, ciganas e sou professora de dança cigana, né, então... Olha quantos dotes ela tem. Tenho. Sou, como diz minha amiga, eu sou muito empreendedora. Eu falo, sou empreendedora mesmo. Igual ela, viu, gente? A Lusa me mostrou umas coisas aqui. Eu falei, gente, eu tô aqui, gente, eu tô aqui penando por esse emprego que eu tô vendo que eu vou perder, tá? Então, assim, é uma coisa louca. O diretor falou que cada vez que eu gaguejar falar uma palavra errada vai ser um ponto a menos pra mim. Então, hoje vocês viram o quanto eu errei aqui, né? Então, não é bom. Vamos lá. Daiane, você não tem sangue cigano, você não é cigana. Como a cigana surgiu esse amor? Fala pra mim. Bom, eu entrei, eu sou libriana, né? Então, o meu signo é Vênus, né? O planeta Vênus.
E o libriano, ele aprecia a beleza, ele aprecia, então, obra de arte, dança, né? A gente se encanta, alimenta, me nutre. A arte me nutre. E aí eu entrei na dança do ventre primeiro, eu comecei com dança do ventre, e em um determinado momento, eu dei uma passadinha ali, ó, tava rolando uma dança cigana, eu falei, acho que eu vou, acho que ele acabou. eu vou fazer. E nunca mais saí, isso já faz... Nossa, acho que agora eu vou falar quantos anos eu tenho, né, se eu falar isso. Eu não vou falar ano nenhum aqui. Eu vou falar quantos anos eu passo nada aqui. Faz uns 10 anos isso. Uns 10 anos, gente, ó, passado. Uns 10 anos isso, e eu nunca mais saí. Então, eu comecei como aluna, né? Fiz alguns anos, tive mais de uma professora, então foi importante para mim, porque ampliou ainda mais o que eu, né, o conhecimento de cada professora, de cada pessoa que ministra as aulas. Pega, né? É diferente. Cada mulher tem. Eu falo isso para minhas alunas, vocês não vão dançar como eu. Nunca. Vocês vão aprender a técnica, a vestimenta, os acessórios, mas você vai dançar, amar dançando, né? É a essência da pessoa que vai estar ali. É lógico que vai ter um pouco é inevitável, mas isso é no começo. Porque depois, nossa, aí quando você se embala, aí não tem mais jeito, ninguém mais te segura. Né? Então foi assim que eu entrei. E aí você se tornou essa cigana. Exato. E aí, em determinado momento da vida, o que aconteceu? Eu queria mais, eu queria saber mais. Eu não me conformava de só ficar ali na aula, né? No momento da aula. E agora ainda mais, porque eu quero que as minhas alunas cresçam, que elas tenham condições de falar sobre a cultura cigana. Passar, né? Ir passando. Que elas tenham condições de ir nas festas ciganas e respeitar os rituais, respeitar o fogo, respeitar os casais, respeitar, não mostrar as pernas. Fundamental isso, viu? Ciganinha, sabe? Você do outro lado. Porque, gente, a gente está entrando num lugar que a gente ama, então se a gente ama, a gente precisa respeitar. E o respeito é fundamental, né? Sim, e aí eu fui buscar conhecimento, sou uma grande estudiosa, tenho aí, depois eu vou agradecer as minhas mestras aí que estão na minha vida, que eu tenho 2. Atualmente. Porque é isso, gente, precisa estudar. Né? É ir lá, é dançar livre, é dançar com o coração, com a alma, é dançar em qualquer lugar, você pode dançar em qualquer lugar, mas é saber o que você está fazendo também. Não é chegar e fazer, né? Tem que ter Tem noção que ter tá fazendo, pouco, né? Tem que ter um pouco. Então você foi a curiosidade, aí da curiosidade você se encantou, você se apaixonou, você se casou. Exato. Né? E daí você estudou também o baralho cigano, o tarô, você é taróloga, como é que é? Fala um pouco dessa parte. Então, eu sou, a psicologia, eu sou psicóloga, eu sigo a linha ali de Jung, né? E Jung foi um pensador que traz muito essa coisa dos arquétipos, dos símbolos, né? De como o inconsciente coletivo fala comigo, com a gente. Em determinado momento da minha vida, eu ganhei um tarô de uma amiga que foi para Portugal e esse tarô ficou lá um tempão. Não olha pra mim. Gilvia Cabral, que me deu um beijo, faz um tempo que eu não vejo ela. Ela falou, Dai, trouxe uma coisa pra você. Na hora que eu abri... Mas o primeiro tarô, gente... Era um tarô, gente, enfim. E aí, em determinado momento da minha vida, eu falei, bom, vamos pôr esse tarô para existir na minha vida. Porque Jung fala da energia que existe através das imagens, dos símbolos, das mandalas, né? Tudo que está lá no nosso inconsciente borbulhando para vir para a consciência. E as cartas é isso. Né? As cartas trazem isso para a consciência de quem está ali. Às vezes a pessoa precisa colocar em palavras, ela precisa ser orientada naquilo que já está dentro dela. E o vem e fala. Porque quando uma consulente, né, nós chamamos assim, nos procura para abrir o baralho,
né, cigano, encantamento cigano, é para buscar uma orientação, né? E através das imagens, através dessa energia que se tem, né? E que, cartas, né? E que você com certeza tem, uma antepassada que fala pela sua boca, que você vai falar o nome dela, pode falar. Né? Tô curiosa. Olha, já errei mais uma vez, já perdi mais um ponto. Curiosíssima para saber. Eu tenho uma ancestral, que é a cigana Salomé, e um cigano, né, que é o Haroni turco. Gente, nós estamos encerrando o nosso programa de... Nossa, como passou, né? Olha aqui, gente, tem um monte de coisa aqui na live. Mas ela vai voltar. Vai voltar, nós vamos fazer um programa lindo com a Daiana, ela vai voltar para falar mais coisas, porque é um assunto extenso e ela vai dançar para nós. Mas no próximo programa. Próximo programa combinado? Combinadíssimo, claro. E ela vai fazer uma dança lindíssima e vai falar dos outros assuntos que ficaram ainda pendentes e eu vou cobrar isso dela. Gente, aqui tem vários papéis, porque é isso, eu quero transbordar esse conhecimento, né, e conquistar, é trabalho de formiguinha mesmo, conquistar o respeito ao povo cigano, né, a essa etnia, né. E aí, tudo isso, gente, né, porque ela fez um resumo do resumo aqui, vocês vão encontrar com ela vai dar aula, ela dá aula. Eu dou aula particular em São Paulo. Sim, e ela passa tudo isso. Eu dou aula em Araras, eu venho até São Paulo, né? Pelo menos, agora eu estou vindo uma vez por mês, então nesse período que eu venho para cá, eu dou aula para algumas pessoas que me procuram para aula particular, e quem sentir, quem, né, desejar aprender, venham. Homens também venham, por que não? Ciganos, homens dançam, viu, gente? Venham dançar comigo. Olha, tá vendo? Vai ser muito bom. Deixa eu passar uma última coisa aqui pra gente poder finalizar. Olha, eu quero agradecer. Não, ainda não, espera. Já tá me terminando. Calma, fica aí, peraí. A Silvia Souza está pedindo para você falar sobre os banhos das ervas, né? Das flores, né? Porque existe banho de flores, de ervas. Gente, Silvia, isso daí é um assunto mais tenso ainda, né? Mas fala um pouquinho. Então vamos lá, então falei um pouquinho das ervas, né? Que os ciganos, então, primeiro que eles não eram aceitos, né? Por onde eles passavam, e aí existe esse contato com a natureza. Então imagina no carroção, né? Lá guiado por cavalos, de repente me adoece alguém. O que faz? Vamos procurar a curandeira, vamos procurar a mulher mais velha do clã para ir lá macerar as ervas, né? E trazer a cura física para aquele cigano. E as ervas curam. E as ervas curam. Gente, tudo que está na natureza cura. Exato. O mar cura, os rios curam. Porque as ervas. É o universo, né? É a mãe Gaia. A Gaia é a própria gente. É a mãe. Vocês não têm noção de força que o universo tem. Isso foi uma cigana que me disse uma vez, viu, gente? Aquilo, eu sei lá, acho que eu deveria ter uns 17 anos. Ela falou assim: o planeta Terra é o feminino e o universo é o masculino. Exatamente. Então, a Terra é ele germina, né? O universo, né? O Sol, as estrelas, a Lua, eles fazem a Terra germinar e trazer vida, né? E aí, vamos lá, né? As ciganas, né? Vamos falar agora das rosas, que daí falar em rosas traz o cheiro. Então, cigano é aroma, cigano é o contato, né? Então, como que eu tenho esse contato sem ser o toque? O cheiro, gente. Por exemplo, dentro da espiritualidade, aí a gente poderia falar aqui, né, uma noite toda dos ciganos dentro da espiritualidade, mas, por exemplo, o incenso, acredita-se que o cheiro, o sabor que ele deixa, né, a essência que ele deixa no ambiente, afasta as energias negativas. Por quê, gente? É muito gostoso. Só por isso. Delícia. E você sabe bem disso, Silvia. Para, senhorita. Né? E os banhos, né? Ela falou Senhora Rubita. Ela falou aí de banho, né, gente? A gente não pode esquecer que nós temos um corpo, né? E nós temos
um campo eletromagnético aqui, né? Então, quando as ervas vêm, ó, elas vão levando tudo, limpando, ó. Exatamente. Mais uma pergunta. Olha, o diretor falou assim, a última pergunta. O diretor tá na hora de ir embora. Essa pergunta é da deusa, Deuseni. Gente, você não sabe onde a Deuseni tá. A Deuseni, ela sempre nos acompanha. Deus, beijo o coração de você, meu amor. Em Boston. Vamos para Boston. Está em todos os programas. Tá vendo como você tá mais famosa que o diretor, Deusinha? É isso aí. Tá vendo, né? Coisa boa, Olha a gente quer ver mesmo, né? Viu, Deus? Você tá mais famosa que eu. Tá vendo? A deusa pergunta assim. Por favor, me passa um chá para relaxamento. Um chá que os ciganos usam. Nossa, chá para relaxamento, gente, a camomila. Ó, camomila. Tem um aroma maravilhoso. Quer ter um sono tranquilo, quer, né? Ah, outra coisa também, quer ter sonhos, vamos dizer assim, relaxantes e também trazendo a espiritualidade, coloca a folha de louro embaixo do seu travesseiro. Uau! A cigana bruxa solta. Eu tenho um pouquinho de bruxa também, viu? Mas ó, camomila, hortelã, além dele trazer, ele refresca o nosso intestino, ele ajuda na digestão, tá? Então, gente, abusem das ervas, é lógico que assim, tudo com muita cautela e sabedoria, mas use, façam uso, tá aí, a natureza tá dando pra gente isso, né? E relaxa. E não é à toa que os orientais bebem chá todos os dias, tá? Tem Sabedoria, sabe, né? sabedoria. Então, eu perguntei das cartas, porque hoje ela vai tirar uma mensagem para nós. Uma mensagem pra gente encerrar. E você pode escolher, meu bem, porque aqui é o baúzinho da felicidade, né, pessoas lindas? Mas eu ia pedir pra você tirar uma pra mim. Não vale isso, viu, gente? Vamos lá, eu quero. Você pode escolher qual que Eu você tiro e você tira. Daiane Souza, não muda de assunto. Eu quero Sara, então. De Sara, vamos lá. Hoje a cigana é você. Ai, gente, eu ia pedir pra ela tirar uma, não vou pedir não, porque eu tenho medo dessas coisas. Eu ia falar assim, tira uma pra mim, mas eu tenho medo dessas coisas. Ai, vai que ela fala uma coisa ruim, eu não vou gostar não. Gente, a gente tem que falar, né? A verdade. É verdade, sempre, né? Não tá então, vamos lá. Consulente que nos busca. Ela vai tirar uma cartinha universal e nós vamos encerrar o... fala agradecimento. Ai, desculpa. Gente, eu quero agradecer imensamente a minhas duas mestras, que é a Sayonara Linhares, da Casa Z, essa mulher maravilhosa, ministra aulas de dança cigana e está fazendo parte desse processo de formação, porque eu ainda estou em formação e quero permanecer em formação em dança cigana durante muito tempo, então... Um beijo, Sayonara. Você está aqui, ó. Linda. A Natália Safira, que é minha outra mestra, né? Então, como eu disse, cada um tem uma essência. Isso está assim, se integrando ao meu ser e eu sou muito grata a elas. Eu quero agradecer à Embaixada Cigana no Brasil, né? Porque eles têm lá o conteúdo, eles têm pessoas que estão militando na causa, né? Da etnia do povo cigano e eu sou muito grata. A tudo que eles colocam lá e, lógico, as minhas alunas, porque elas é aquilo que me impulsiona, que me dá vitalidade, né, que me faz perder não, né, ganhar horas de estudo, né, porque eu fico lá para quando chegar na aula eu poder falar, olha, isso é assim, isso é assado, e aos poucos elas dançarem lindamente. A mim, inclusive, né? Gente, eu quero agradecer também, né? Uma pessoa incrível, Cristiane Vale, né? Hoje ela me trouxe uns acessórios para eu usar aqui, mas Cristiane, eu vou usar no próximo programa, tá? E ela fez um bolo cigano, indiano, ali, gente, maravilhoso, para a Daiane, para nossa convidada. Cristiane, parabéns, viu? E no próximo programa, já vou colocar aí você como parceira, para você fazer bolos deliciosos para todos os programas. E de vez em quando...
Engasguei. Meu Deus! E de vez em quando faz umas tortinhas, umas coisas salgadas também, pra gente comer, porque a gente fica aqui, olha, vou te falar, viu? Só quando tem convidado, a gente come. Cristiane, ó, prepara aí já, hein? Vamos lá. Licença, então. Quer que tire o baú? Não precisa, não. Vamos lá. Essa mensagem que ela vai tirar é para universal, né? Para todos que estão nos assistindo, né? Gente, olha que poder. Oh, você sabe, Daiane, você não pode fazer assim. Eu falo para as pessoas que estão assistindo. Não podia Quando mostrar? tira, não, quando faz assim, a pessoa que está do outro lado já corre. Mas olha o poder. As duas juntas, vai. Você fala dessa, você que tirou, olha só, vamos lá. Gente, olha, saiu a chave, né? Então, assim, acho que a chave tem duas faces. Primeiro, vamos começar pelo que você pode transformar na sua vida, né? Então, se você está com o seu coração fechado, se você tem decepções, se você tem mágoas, né? E trancou o seu coração, ou trancou o seu mental, os seus pensamentos, ela está nas suas mãos. Use a chave, né? Você abre as suas portas, né? E para aqueles que estão com a chave na mão, abram, acredite nos seus sonhos, materialize os seus projetos, né? Não tenha medo, não tenha dúvidas, né? Saiba que você tem ela abre as portas, né? Ela fecha e ela abre. Então, reflitam. Onde vocês estão fechando? Onde estão abrindo? Né? E o que precisa abrir? Né? Para mim, essa carta aqui é esse lugar do poder. Eu posso abrir, eu posso fechar quando eu quiser. Exatamente. Né? Parabéns. A gente não fala do jeito que a gente vai assim, ó. Aí agora assim, ó. Esse pin aqui é porque estão me chamando. Eu não quero mais isso aqui, porque eu gosto de ser livre. Tá bom, depois eu falo. Então, eu vou falar aqui do Lava Rápido Pentagram, que é um parceiro também. O diretor, no próximo programa, nós vamos ter todos os comerciais, tá? Do Pentagram, Lava Rápido Pentagram, gente, maravilhoso, um Lava Rápido espetaculoso, que tem um atendimento maravilhoso, mas não vão lá, porque vocês vão ter um susto. Eu já sei, eu já sei do que ela tá falando, Daniela, mas nem vou comentar. Mas, ó, o Lava Rápido Pentagram é divino. Então, no próximo programa, vocês vão conhecer o Pentagram, a DN Distribuidora. Gente, DN Distribuidora é uma mais nova parceira nossa também. É, assim, incrível, com perfumes maravilhosos, roupas, relógios, sapatos, atacado e varejo, né? Fiquei encantada. Maravilhoso, tudo de bom, não é? Tudo de bom, Você gente. que está aí, ó, precisando ganhar um dinheirinho aí pro final do ano, comprar aí o peru de Natal, ó, entre em contato aqui com a gente, com a produção, olha, já falou outra coisa, com a produção, para saber como você pode ser o revendedor da DN Distribuidora, ok? Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, porque o pessoal tá aqui, olha, me escravizando. Não vou falar disso. Ah, tá, isso eu vou falar. A festa cigana dia 10, você vai dia 10 de novembro. Eu vou tentar. Eu conversei com ela antes, falei assim que é imperdível essa festa, gente, no sítio. Fala, Lá, voltar fogueira. para a natureza, né? Não dá para perder, não dá. Fogueira, no meio da Mãe Gaia. Exato. Com fogueira, com música ao vivo, Aurélio Cavalcante, vai estar lá música tocando, maravilhosa, gente. as ciganas bailando, moedas jogadas ao chão, pés descalços, pandeiro, castanhola, leque, charme, tudo que tem bom direito. demais, né? Bom demais. Gente, entre em contato aí, vamos lá na festa cigana, vocês vão adorar. E o livro, né? Eles querem que eu fale do livro. O livro já está prontíssimo, gente. Está assim no forno, está ali ó, no forno.
Já já sai o livro com as cartas ciganas, da cigana Isadora. Sucesso, Maravilhosa. sucesso, tenho certeza que Namastê. já é um sucesso. Ai, já é sucesso você estar aqui comigo. Eu vou falar agora da carta que eu tirei, né? Essa mensagem que eu tirei não é universal, é para a Daiane, que ela falou, eu quero que você tire uma mensagem para mim. Então, Daiane, essa mensagem que eu tenho para dizer para você é uma mensagem assim única, porque você é única, né? Dizem assim, Deus que escolhe a estrela que vai brilhar, e você foi escolhida. Você veio para brilhar. Você veio para crescer sem demagogia nenhuma. Você é incrível, você luta por aquilo que você quer. E não tenha medo, porque o medo atrapalha a evolução. E a estrela vai brilhar muito mais para você. Porque você veio para brilhar. Obstáculos tem, problemas tem, mas uma verdadeira cigana ultrapassa tudo. Bate a saia, sacode a poeira, dá a volta por cima e vai embora. E você veio para brilhar. A estrela é você. Gratidão. Única. Namastê. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco. Logo nós voltamos com a dança maravilhosa da nossa cigana linda, a professora maravilhosa. Entre em contato. Quero agradecer muito a minha produção, que é maravilhosa, né? As pessoas que estão sempre comigo, meus parceiros, as parcerias que eu tenho. Agradecer por esse momento, porque o momento é de agradecer. Gratidão, gratidão, gratidão. E em verdade eu digo, mãozinha, o Deus que habita em mim, fala, Daiane. Saúda o Deus que habita em você. Namastê. Namastê.